Boa tarde, pessoal. Estou de volta aqui para compartilhar com você alguns termos-chave sobre a SIG. A gente tem alguns termos aqui que muitas pessoas encontram no dia a dia, são essenciais para as coisas de SIG, o geoprocessamento, mas tem muitas pessoas que na verdade não entendem exatamente o que significa essas palavras. Então a gente pega 10, 15 minutinhos aqui só para uma descrição de cada frase aqui. O primeiro é, de verdade, o SIG, ou em inglês, o GIS, o GIS. O que é o SIG? É uma sigla para Sistema de Informação Geográfica, ou em inglês, o GIS, Geographic Information System. Ela é exatamente o que ele diz. É um sistema que para armazenar os dados, analisar, de informação geográfica, informação que tem um componente geográfico, tem um componente espacial, é nada mais do que isso. Então, quando você vê o SIG, o GIS, é a mesma coisa, tá? Bom, primeiro, um outro termo que é bem comum de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto não é exatamente SIG, muitas vezes ele encaixa dentro do mundo do SIG. O sensoriamento remoto, se você analisa as palavras, a ideia é você ter um sensor, por exemplo, um satélite no espaço, é um satélite aqui, ele tem uma antena, que ele está fazendo um monitoramento do planeta. Aqui, nosso planeta, tá? E luz refletindo, ele está gravando a reflexão do planeta. Mas pode ser outros tipos de sensores também. A gente tem sensoramento remoto de sensores terrestres, tem um laser, tem uma pessoa aqui, tá? Tem bonitinho uma pessoa, ele tem um aparelho aqui, ele tem um sensor que está medindo a superfície na frente dela. Esse também é um sensoramento remoto. O que significa? Você tem um sensor remoto da área que você queria medir. Tá? No mundo de SIG, o mais comum são as fotos aéreas ou imagens de satélite, de radar, de sensores de luz visível, mas todo mundo fala uma frase geral, sensoramento remoto. Tá? Uma outra palavra que é muito comum é georreferenciamento. Tá? O que é o georreferenciamento? Esse é o processo onde você coloca as coordenadas numa camada de informação. Por exemplo, você tem um mapa, ele precisa, cada pixel dela, cada feição dela, ela precisa de coordenadas que significam onde é essa coisa no mundo. Por exemplo, a latitude e longitude. Se a gente volta para o nosso planeta aqui, esse cara aqui, ele tem um ponto aqui no planeta que ele corresponde a um x e y num sistema de coordenadas do planeta. Por exemplo, a latitude e a longitude, que é o mais comum um sistema geográfico. Mas tem outros, por exemplo, a UTM, que muita gente usa, que é um outro sistema de coordenadas que está em metros. Tá? Tem centenas de sistemas de coordenadas para o planeta. Tá? Então, quando você tem um ponto aqui onde você tem uma coisa de interesse, você precisa saber as coordenadas dela, e esse corresponde ao georreferenciamento dessa informação aqui. Se não tem georreferenciamento, você não sabe como comparar esse ponto aqui com uma outra camada de informação. Por exemplo, um mapa de relevo, mapa de estradas que já tem o georreferenciamento. Tá? É realmente simples de fazer georreferenciamento depois que você tem os dados dentro de um SIG, mas sempre precisa lembrar. Se o georreferenciamento está incorreto, às vezes tem problema. Tá? Por exemplo, você tem um mapa aqui, tá? Imagine ele tem um rio, e depois você tem outra camada de informação que tem o mesmo rio. Quando você tem um em cima do outro, às vezes tem um deslocamento. Tá? Isso pode indicar que uma das camadas que você tem aqui, ou talvez ambas delas, tem problema de georreferenciamento. Tá? É fundamental para o SIG. Beleza.
voltando à nossa lista. Análises espaciais. O que são as análises espaciais? Pode ser qualquer tipo de análise, um tipo de análise matemática, de dados espaciais. São os dados que tem nesse componente geoespacial, que tem georreferenciamento aqui. Por exemplo, uma análise espacial pode ser uma análise de conectividade entre duas cidades, por meio das estradas. Tá? É uma análise espacial, porque você está calculando no espaço onde é o caminho de menos custo entre duas cidades. Tá? Ou pode ser um cálculo de relevo, ou drenagem dos rios. Todas dessas aqui são análises espaciais. Tá? Outra palavra bem comum no mundo de SIG é o geoprocessamento. Às vezes o pessoal fala de geoprocessamento e fala de SIG, basicamente é a mesma palavra, que não é exatamente. Mas o geoprocessamento é qualquer análise ou processamento de dados georreferenciados, tá? Que tem esses dados geoespacial. Por exemplo, pode ser mais de satélite, baseado no sensoriamento remoto, pode ser esses mapas de estradas, dos rios. Qualquer coisa que tem nesse componente geoespacial é o geoprocessamento. Então, um treinamento em SIG, ao mesmo tempo, é treinamento em geoprocessamento. Né? Nesse sentido, uma palavra para basicamente a mesma coisa. Tá? Beleza. Outra palavra que talvez você vai encontrar é modelagem. Tá? Esse é um termo bem vago. Por quê? Dentro de SIG tem modelagem, mas a gente tem um pacote de ferramentas que faz os modelos de análise de SIG, de armazenar os dados. Mas a modelagem, na verdade, é um termo bem mais amplo. Tem modelagem física, tem modelagem bioquímica, que usa modelos que são combinações de ferramentas ou algoritmos para analisar algumas informações que não necessariamente são dados geoespacial, que são dentro de SIG. Mas quando a gente fala de modelagem no mundo de SIG, são tipos de geoprocessamento, muitas vezes várias ferramentas de geoprocessamento que a gente juntou no modelo. Tá? Então, às vezes tem cursos de treinamento em modelagem, que na verdade é um tipo de modelagem de SIG, de geoprocessamento. Tá? Mas outras áreas de estudo têm também modelagem da área dela, que tem nada a ver necessariamente com esses outros termos aqui. Bom, uma palavra que sem dúvida você vai encontrar é o shapefile. Tá? Aqui no Brasil, que eu encontrei muitas vezes, o pessoal fala sempre de shapefile, que são os dados de SIG. Qualquer coisa é um shapefile. Mas na verdade, o shapefile, e vamos escrever aqui, um shapefile na verdade não é um arquivo, é um pacote de arquivos, tá? Que todos têm uma extensão, por exemplo, x.shp, sh, tá? Tem um prj, tá. Uma pasta de arquivos, pode ser 3 no mínimo, pode ser 7, pode ser 10, que corresponde a uma coisa de SIG, algum tipo de informação de SIG, que todo mundo fala agora, o shapefile. Mas a coisa que você precisa lembrar, que tem outros arquivos que são de SIG, que não são shapefiles, que às vezes o pessoal fala, manda o shapefile para mim, que na verdade não é um shapefile, pode ser um geodatabase, pode ser um raster, um TIFF, que muitas vezes o pessoal fala shapefile para tudo. Mas o shapefile é um arquivo especificamente para o ArcMap, na verdade ArcView, que é um programa antigo. Tá, beleza. Shapefile. Outra coisa que sem dúvida você já encontrou é a ideia de um GPS. Muita gente tem GPS, todos os nossos smartphones agora têm o GPS, tá? Mas o que realmente é o GPS? Tá? Eu já escrevi alguns detalhes aqui.
Tá. Porque o GPS é uma sigla também, tá? Para o... Eu não escrevi aqui, mas... Tá. Global, tá? Positioning System, em inglês, tá? Que é mais fácil falar o GPS. Mas, na verdade, o termo original é o GNSS, que significa em inglês também Global Navigation Satellite System, ou seja, um sistema de satélite para navegação global, tá? GNSS, esse é o termo mais amplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o GPS, que todo mundo fala, originalmente é do sistema americano, tá? Que tem outro nome também, não é o GPS. É um sistema originalmente do militar, mas tem outros sistemas que não são GPS que funcionam do mesmo jeito. Por exemplo, que tem o GPS dos Estados Unidos, mas a Rússia tem um sistema também, o GLONASS, tá? Eu não sei o que significa GLONASS, tá escrito no outro idioma. É basicamente o mesmo tipo de sistema do GPS, mas para outro país, tá? E se você tem um GPS novo, mais sofisticado, às vezes ele consegue usar ambos sistemas no mesmo tempo, que isso tem uma grande vantagem, tá? Porque você pega mais satélite no espaço, facilita muitas atividades, por exemplo, nas áreas mais fechadas, por exemplo, dentro de uma floresta. Se você tem um GPS igual desse aqui que eu tenho aqui, um Garmin 64, ele consegue usar desses dois sistemas, né? Os GPS mais antigos, não, eles ficam só com o sistema original dos Estados Unidos, né? E tem dois outros sistemas. Tem o Galileo, que está começando agora de Europa. Ele está parcialmente funcionando agora, não completamente. Falta mais alguns anos para completar o sistema. E tem um sistema da China também, que nome é Baidu, tá? Ele está começando agora, ninguém tem acesso fora dos chineses agora, mas provavelmente no futuro o pessoal vai começar a criar GPS que na verdade consegue usar todos esses sistemas no mesmo tempo, tá? Beleza? Tá. E lembre isso, quando você compra um GPS, verifique quais sistemas na verdade ele consegue usar, tá? E se você tem um GPS antigo, ele provavelmente não está funcionando 100%, porque ele não está utilizado para nossos sistemas novos, tá? Beleza? Obrigado a vocês. Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fique ligado aqui, preste atenção aos seus e-mails, porque logo a gente vai compartilhar mais coisas para você sobre as oportunidades aqui com esse treinamento.